das Escrituras Sagradas, a prova de fé de Abraão na entrega de Isaac. Essa mensagem nos ensina sobre confiança, obediência e dependência total de Deus. Por isso, iremos meditar no tema da Escola Bíblica Dominical agora de domingo. A palavra do Senhor nos mostra em Gênesis capítulo 22 que depois de tantas experiências, Deus colocou Abraão diante de uma grande prova. O que a Bíblia diz lá em Gênesis 22? E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, ele disse: eis-me aqui. Gênesis 22, 1. Observe, irmãos, que Deus não estava querendo destruir Abraão, mas o que? Aperfeiçoar a sua fé. Muitas vezes, nós passamos por momentos em que não entendemos o agir de Deus, as situações em que o Senhor permite provas, não para nos derrubar, mas para revelar o que existe dentro do nosso coração. Por isso, pense nesse ensinamento. Abraão havia esperado muitos anos pelas promessas. Isaac não era apenas um filho. Isaac representava o cumprimento da palavra de Deus. Então, o Senhor pede justamente aquilo que Abraão mais amava. Humanamente falando, se nós pensarmos, aquilo não fazia o quê? Sentido. Mas a fé verdadeira não vive apenas de explicações. Ela vive de confiança em Deus. Então, irmãos, e quantas vezes nós queremos servir ao Senhor apenas quando tudo é fácil, porém a fé amadurece quando somos o quê? Provados. É fácil glorificar quando tudo vai bem, mas é na prova que mostramos o quê? Se realmente confiamos em Deus que servimos. Então a Bíblia nos mostra que Abraão não discutiu com Deus, ele não murmurou, ele não tentou negociar. O texto diz que pela manhã levantou-se cedo e partiu para onde? Para o Monte Moriá. Essa é uma história muito conhecida. Isso nos ensina algo poderoso. A obediência imediata é uma demonstração de confiança em Deus. Por isso, meus irmãos, caros colegas, imagine aquela caminhada, Abraão caminhando ao lado do filho, carregando dentro no peito uma dor silenciosa, mas ao mesmo tempo sustentando pela certeza que Deus continuava no controle. E é durante aquela subida, acontece uma das cenas mais o que? Emocionantes das Escrituras. Isaac pergunta, o filho pergunta: eis aqui, pai, o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Imagina, está lá em Gênesis 22, 7. E Abraão respondeu com fé: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis 22, 8. Ou seja, que a palavra poderosa Abraão ainda não estava vendo a solução, mas já cria na provisão divina. E essa é uma mensagem para nós hoje. Talvez existam pessoas aqui caminhando sem entender o que Deus está fazendo. Talvez existam pessoas, corações aflitos, preocupados, enfrentando lutas na família, no ministério, na saúde ou na vida espiritual. Mas o Senhor continua sendo Jeová Jiré, ou seja, o Deus da provisão. Por isso, irmãos, quando Abraão chegou ao monte, preparou o altar e colocou Isaac sobre ele. Naquele momento, Abraão mostrou o quê? Que amava ao Deus da promessa, do que a própria promessa. Imagine, entendo isso. Então, quando tudo parecia terminado, o anjo do Senhor bradou dos céus. Olha que coisa linda. Não estenda a tua mão sobre o moço. Está lá em Gênesis 22, 12. Aleluia. Por isso, irmãos, Deus nunca teve a intenção de permitir a morte de Isaac. O Senhor queria apenas provar a fidelidade de Abraão. E naquele instante, Abraão olhou e viu um carneiro, ou seja, um cordeiro preso pelo chifre no mato. Deus havia providenciado o quê? O sacrifício. Irmãos, essa história é linda. Irmãos, Deus sempre providencia para aqueles que permanecem fiéis. Às vezes nós não enxergamos, às vezes o caminho parece difícil, mas o Senhor já preparou aquilo que precisamos. Confie, persevere. E essa mensagem também aponta o que? Profeticamente, para quem? Jesus Cristo, assim como Isaac carregou a lenha, Cristo carregou a cruz, porém diferente de Isaac.
Jesus foi entregue em sacrifício por amor de nós. Deus provou o verdadeiro Cordeiro para tirar o pecado de todo mundo. João 3,16. Por isso, essa lição nos ensina que, ou seja, a fé verdadeira será sempre provada. A obediência exige renúncia. Deus honra aqueles que permanecem fiéis. E a provisão do Senhor sempre chega no tempo certo. Que possamos aprender com Abraão a confiar mesmo, ou seja, sem entender. Caminhar mesmo sem ver. E obedecer mesmo o quê? Quando o coração estiver apertado. Isso é uma lição para todos nós. E que em todos os momentos da nossa vida possamos o quê? Declarar com convicção: Deus proverá. Ou seja, que o Senhor fortaleça nossa fé e nos ajude a permanecer firmes até o fim. Então, esse é o resumo desta revista da 7ª lição da EBD da CPAD para adultos. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Presbítero Eudes Shalom.